ouvir o que o Senhor tem para nós, através da boca do David. E é com alegria que eu falo do David, jovem conhecido de calções, e agora vê-lo continuar firme nos caminhos do Senhor, é para mim uma alegria grande, e vê-lo já com 2 filhos, é motivo para louvarmos o Senhor e darmos graças a Deus pelos nossos jovens e vê-los crescer assim, como o David, está alto, está grande, e acima de tudo é grande no Senhor. O que ele falou foi nos cabelos brancos. É o costume. Muito bem. Bom dia a todos. Estava o Sérgio a dizer-me que qualquer dia chego cá, digo obrigado, um feliz dia, vou-me embora. Bom, não exageremos, tem que haver um bocadinho de meio termo. Hoje eu gostava de compartilhar alguma coisa convosco sobre... estamos no final do ano e eu pensei, mas estamos no final do ano, temos que falar alguma coisa, tenho que dizer alguma coisa que tenha a ver com o final do ano, com a quadra em que vivemos. Nós vivemos numa época e num mundo que, além de ser consumista, é um mundo que desperta e que inventa novas necessidades constantemente. E somos tentados constantemente em querer mais coisas, e não temos grande hipótese, porque por onde nos viramos aparecem novas coisas, estamos rodeados de imensas atrações e quando damos por nós sentimos muitas vezes frustrados porque não conseguimos ter tudo aquilo que desejávamos, porque quanto maior é a oferta à nossa volta, mais difícil é nós contentarmos com o que temos. E portanto hoje o tema, e eu acho que é a melhor coisa que podemos fazer na passagem do ano, é a gratidão. Eu lembro muitas vezes, a passagem de ano, aquelas das passas, não é? Cada passo é um desejo. Eu gostava que fizessem as passas, mas cada passo era um motivo de agradecer a Deus. Isso é que era um bom tema, para comer, um bom pretexto para comer as passas. Escolham passas, escolham nozes, escolham amêndoas, escolham o que quiserem. Aqui o que está em causa não é tanto a superstição de comer as passas, como é óbvio, mas aproveitarmos o final do ano para agradecermos. E é um mau princípio, até nisso o mundo está errado. O mundo aproveita o ano para pedir. E quer começar o novo ano a pedir. E não se esquece que passou um ano inteiro e não se lembra de agradecer, não se lembra de agradecer. Passar o ano, vamos passar um ano para o outro ano e vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. E acho que é um bom princípio que todos nós deveríamos ter, é quando mudamos de ano, preocupamos mais do que pedir novas coisas para o novo ano, é passar algum tempo a agradecer aquilo que Deus nos deu este ano. Há uma ilustração que eu li no Our Daily Bread, no Alimento Diário, está em 14 de fevereiro de 2016, para quem quiser depois ver, escrita por Randy Kilgree, em que destaca a história de um homem que um dia estava a conduzir um carro e estava muito frustrado. O carro que ele tinha, que ele comprou, com grandes dificuldades, já tinha 80 mil milhas e não tinha airbags. Ele estava frustrado e um pouco a culpabilizar a Deus, do género, já viste a minha vida, Deus? Se eu tiver um acidente e o airbag não disparar, os meus filhos não têm proteção do airbag. E de repente cai a ficha. E lembra-se, eu sou mesmo ingrato. E ainda há poucos meses, isto pelo visto aconteceu, por isso é que eu estou a citar, este último ano, tu poupaste o meu filho e a minha esposa de morrerem com uma doença grave. E se eu tenho este carro é porque eu vendi tudo o que tinha, para comprar este chasso, entre aspas, mas estou-me aqui a focar no airbag dos meus filhos e esqueço-me que tu poupaste a minha mulher e o meu filho morrerem. Eu quero lá saber do airbag. Obrigado, Deus. E muitas vezes, nós, sem nos darmos conta, estamos mais focados nos airbags, que são exemplos da vida, e esquecemos coisas maiores que Deus já nos poupou, que Deus já nos deu, e que são motivos reais de agradecimento. A gratidão, disse um dia alguém, é o sol no qual a felicidade floresce. E eu acho que é perfeito. Eu assino por baixo. Vamos só ler uma passagem, porque o resto eu vou citar, que está em 1 Epístola aos Tessalonicenses. 1 Epístola aos Tessalonicenses, que é um versículo muito conhecido. Capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças. Ou seja, sejam agradecidos por tudo. Sejam agradecidos pelas coisas boas, é isso? Sejam agradecidos pelas coisas boas, pelas coisas más. E há bocadinho o Carlos citou o exemplo do filme, em que na passagem vai ser passado,
em que é possível, aproveitando coisas menos boas da vida, tirar daí alguma coisa de bom. É possível. Em tudo dai graças. Porque porque isso é o que o David está a dizer? Não, porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade, isto é muito sério. Deus quer que nós sejamos agradecidos por tudo e isto é o que Deus deseja em Cristo Jesus para convosco. Por pior que sejam as circunstâncias, existe algo que merece sempre a nossa gratidão. Dale Robbins disse isto um dia. Sempre pensei que as pessoas se queixavam por ter problemas, mas cheguei à conclusão que têm problemas porque se queixam. Sempre pensei que as pessoas se queixavam por ter problemas, mas cheguei à conclusão que têm problemas porque se queixam. É quase isto. Também têm problemas e queixam-se por ter problemas. Eu acrescento, sem querer acrescentar nada que o Dale disse, mas eu acho tenho a certeza que muitas vezes a coisa torna-se pior porque nos queixamos. É problema sobre problema. O problema existe. E nós até nos podemos queixar. Mas queixar-nos não vai adiantar nada. Vai tornar o problema maior. Queixar não muda. Ou retira os problemas. Eles continuam lá. Amplifica a frustração. E aumenta o descontentamento. A Bíblia, isto não precisava de ler este senhor chamado dela. A Bíblia, já o salmista dizia isto. Enquanto me queixava, o meu espírito desfalecia. Salmos 77:3. Enquanto me queixava, o meu espírito desfalecia. Se eu trocar isto e disser o contrário, eu posso dizer, enquanto eu agradeço, o meu espírito vivifica. É ou não é verdade? Se enquanto eu me queixo, o meu espírito desfalece, então enquanto eu agradeço, eu fico espiritualmente mais saudável. Nós, se formos agradecidos, marcamos a diferença neste mundo de queixume. O nosso mundo é um mundo de queixume. Eu antigamente, quando fazia viagens maiores de carro, agora já não as faço, quando vou para o trabalho, mas volta e meia dava-me para ouvir aqueles fóruns da Antena 1, da TSF. Aqueles são fóruns de queixume. Toda a gente se queixa. E aquilo reflete um pouco do estado do nosso mundo. O nosso mundo, cada vez que tem palavra para dizer alguma coisa, nunca é para agradecer. É sempre para se queixarem. É ou não é verdade? Vocês quando veem esses fóruns nos rádios, seja por que motivo for, há sempre pessoas, cada um queixa-se de uma coisa qualquer. Eu gostava de ouvir alguém dizer assim, olha, eu estou agradecido por isto, a vida correu bem aqui, apesar de não ter corrido ali, mas obrigado por isto. É estranho, não é? Porquê? Porque o nosso mundo é um mundo de queixinhas, é um mundo de queixume. Completamente. Eu queria hoje desafiar-vos para olhar para as coisas boas e valorizá-las e a desvalorizar as más. E vou-vos indicar 3 passos para isso. Primeiro passo, mudar o foco do que não temos para o que temos. Mudar o foco do que não temos para o que temos. Durante a Grande Depressão, as pessoas viveram, em 1929, com grande pobreza. Mas segundo escritos da época e segundo quem viveu, nós não passámos por lá, felizmente, mas segundo quem viveu por lá, as pessoas não se sentiam tão pobres quanto noutras épocas. Sabem porquê? Porque todos à volta eram pobres. Então o efeito de comparação, eu estou na miséria, mas o meu lado também está na miséria, o outro também está na miséria. Então não nos sentimos tão pobres. Um dos grandes problemas é o efeito de comparação. Nós, quando nos comparamos com os outros, sentimos-nos piores. E como hoje em dia nós temos TV, a net, os mídia, que nos convencem 24 sobre 24 horas que precisamos de coisas, de que não precisamos. Temos constantemente uma luta interminável dentro de nós de querer-nos apresentar coisas de que nós não precisamos, de constantemente desafiar a nossa capacidade de ter mais, de ter mais, de ter mais. E é cada vez mais difícil dizer que não, e é cada vez mais difícil de ser agradecidos, porque somos cada vez mais tentados em ter mais e a frustração a ser amplificada, entendem? Nós vivemos num mundo que está feito para não sermos agradecidos, porque é um mundo que explora e amplifica a necessidade de termos coisas. Isto leva-nos, como eu disse, a desejar e a querer mudar, a ter cada vez mais e mais e mais. Mas isto não é, a Bíblia já dizia isto, em Hebreus 13:5, dizia uma coisa importante. Contentai-vos com o que tendes. Sabem porquê? Porque não te deixarei nem te desampararei. Esqueçam. Tudo bem, eu agora aceito que o mundo em que vivemos é um mundo mais complicado, no sentido de sermos agradecidos, porque somos tentados de uma forma 360 graus, de uma forma como nunca no passado foram tentados os outros crentes. Não tenho dúvidas quanto a isso. Mas o princípio de sucesso é o mesmo. Contentai-vos com o que tendes. O Deus é o mesmo, não é? Porquê? Porque a Bíblia diz, não te deixarei nem te desampararei. Deus é o Criador de tudo o que existe, visível e invisível.
Se Ele criou tudo o que existe, visível e invisível, não é capaz de suprir as nossas necessidades? Mas que fé é a nossa? Somos crentes ou não somos? Vamos acreditar nele ou não vamos? Já Paulo avisava Timóteo, um jovem, para que os que querem ser ricos caem em tentação, caem em destruição. Tudo isso sucede porque o homem não sabe se contentar com o que tem. Isto está em, quem quiser ver, em 1 Epístola a Timóteo 6, 9 a 10. A ganância destrói gratidão. Elas são incompatíveis. Exemplos práticos mesmo, de mudança de foco para o que temos. Ok? Vou citar aqui alguns exemplos. Vamos todos dizer, não vamos dizer nada, vocês vão ouvir. Vamos fingir que dizemos obrigado pelo que eu vou dizer a seguir. Obrigado, Deus, pelos impostos que pago. O quê? Porque significa que tenho emprego. Já viram? Tenho uma coisa má, mas no fundo significa uma coisa boa. Vamos virar o chip. Obrigado, Deus, pela roupa que tenho em casa apertada. O quê? Estás a agradecer a Deus por isso? Sim, porque significa que tenho comido bem. É ou não é verdade? Temos que ver a coisa pelo lado positivo, irmãos. Não se queixem. Esqueçam lá isso. Obrigado pelas janelas que têm que ser limpas. E pela roupa que tem que ser passada e lavada. Pois é sinal que tenho uma casa. Obrigado pelas queixas que eu tenho em relação ao governo. Por isso significa que tenho liberdade de expressão. Há países que não te podes queixar. Se te queixas... Obrigado pela irmã que atrás de nós canta muito alto, que me faz doer os ouvidos. Porque é sinal que eu ouço bem. Não pensei em ninguém em particular, está bem? Eu não uso o púlpito para dar indiretas, apenas foi um exemplo. Obrigado pelo alarme que me acorda cada manhã. Pois é sinal que estou vivo. E nós não gostamos nada daquele alarme. Epá, bolas, cala-te. Pronto, estamos vivos. Isto é ver a coisa pelo lado positivo. Primeiro passo. Segundo passo. Mudar o foco de receber bênçãos para ser uma bênção. Eu cito Mateus 10, 39. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E Mateus 10, 43 a 45. Quem quer ser grande será servo. Eu estou a parafrasear. Quem quer ser o primeiro será o servo de todos. Por outras palavras, a bênção verdadeira não está... No fundo, o que Deus nos incentiva, desde sempre, é que nós, mais do que queremos receber as bênçãos, nós próprios sermos uma bênção. Se o fizermos, então, de facto, acharemos a verdadeira vida. É isso que lhe diz em Mateus 10, 39. Quando vivemos para servir, abdicando daquilo que não podemos reter para ganhar aquilo que não podemos perder, então não sentiremos falta de nada. Porque teremos Deus connosco e Ele vai nos suprir com tudo o que nós precisarmos. É uma questão de escolha. Eu vou-vos dar um exemplo. Vocês lembram-se daquele homem que foi curado, aquele homem possuído que foi curado por Jesus Cristo? Não vamos ler, eu vou só contar-vos a história. Após a cura, ele queria seguir Jesus. Quem é que não queria? Até eu queria. Espetáculo. Estar com alguém que nos cura, que nos ajuda, que nos dá tudo o que nós precisarmos. Mas sei que Jesus Cristo lhe disse: volta para o teu povo e diz-lhes o que Deus te fez. Ou seja, se é uma bênção, não vivas a depender das minhas bênçãos. Agora, tu já recebeste a bênção, mas agora põe-te a caminho e ser uma bênção. Porque há outros que podem ganhar com o teu testemunho. Não vivas à sombra das minhas bênçãos. Esta ordem de Jesus fazia parte do processo de cura. Ele não ficou curado da primeira vez só. Esta segunda parte fazia parte do processo da cura. A primeira parte da cura foi curá-lo, de facto. Mas depois, a cura espiritual era esta segunda parte da cura. Agora vai ser uma bênção. Muitos de nós andamos aqui moribundos, espiritualmente falando, porque estamos parcialmente curados, salvos, mas não totalmente fortes. Nos falta-nos ser uma bênção. Quando nós podemos ser bênção para os outros, nós ganhamos outra parte da cura, que é importante. Isto é importante. É a segunda parte, mas não menos importante. Como é que eu posso ser uma bênção? Eu cito Colossenses 4:23. Tudo o que fizeres, tudo, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. É simples, é isto. Seja no trabalho, seja em casa, se fizermos tudo para Deus e não para os homens, nós somos uma bênção. Não vale a pena complicar. É isto, a Bíblia é simples, não vale a pena complicar. Portanto, primeiro passo, mudar o foco do que não temos para o que temos. Segundo passo, mudar o foco de receber bênçãos para ser uma bênção. Terceiro passo, mudar o foco da terra para a eternidade. A vida até pode ser boa para muitos, mas
para a grande maioria não é, e é difícil. E já dizia, eu cito, 1 Epístola aos Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que necessariamente cultivar uma esperança eterna. Porque a nossa esperança não é terrena, a nossa esperança é verdadeiramente eterna. Todos nós temos uma esperança eterna, uma cidade no céu, já diz a Bíblia. A Bíblia fala-nos em Hebreus 11, 13 a 16, e eu cito só aquilo que me vai interessar agora, que é o seguinte, estejam com atenção, que aqueles heróis da fé foram-no porque tiveram esta perspectiva. E eu vou passar a ler. Vendo as promessas ao longe, não é agora, ao longe, querendo-as e abraçando-as, buscaram uma pátria. Estou a falar de coisas que existem agora? Não. Ao longe. Desejam uma melhor. Não é esta. Desejam uma melhor. Terrena e celestial. Deus já lhes preparou uma cidade. Este foi o segredo para os heróis da fé. Viveram pensando no depois. Nós, quando vivemos a nossa vida pensando no amanhã, nós estamos das tintas para o airbag do carro. Pode ser importante, mas não é isso que nos tira o sono. Porque sabemos que um dia mais tarde o carro cai para o lado, nós caímos para o lado, mas na nossa eternidade, a eternidade temos uma coisa fantástica. Eu costumo dizer em casa, eu quando for para o céu vou ser calceteiro, os rolos lá são de ouro. Estou a brincar, este é um exemplo. Portanto, vejam a perspectiva das coisas. Aqui tudo é muito... Mas de lá em cima a coisa é diferente, que lá em cima vai ser uau. E nós às vezes vivemos aqui, nesta vida, tristes, casmurros, rancorosos, mal agradecidos, e não cultivamos a esperança de termos um dia a eternidade com Deus, que é algo fantástico. O Gabriel, no outro dia, estávamos a falar, ele gosta muito dos super-heróis. E eu contei ao Gabriel, tive que arranjar, não sei porque calhou, mas sabes quem é o maior super-herói? É Jesus. Isso já ele sabe, não é? Mas o que ele não sabia é que ele tem poderes especiais. Sabes que Jesus tem poderes especiais? Isto, o Hulk e o não sei o que, isto é força, mas não é nada mais do que isso. Fica verde e fica forte. Jesus tem muitos poderes especiais. Olha, adivinha os teus pensamentos, ele consegue voar, passar paredes. Depois mostra-lhe na Bíblia, olha, está aqui esta passagem, ele passou a parede, a porta, ninguém o viu. Esta história, ele ficou tão impressionado com isso, que ele também pergunta-me, conta mais sobre os poderes de Jesus. Isto é um exemplo de fazer transportar realidades especiais que estão aqui na Bíblia e que, para nós nos estimularmos a nós próprios a imaginar o outro lado. Não temos que ter certezas porque a Bíblia não nos dá certezas de como é que é. Não temos que pintar, não temos que desenhar, mas temos que cultivar esta esperança. E quando a cultivamos, nós automaticamente vamos olhar menos e dar menos valor ao que está aqui. E vamos ser mais agradecidos. Foco na eternidade. Eu vou só ler-vos aqui uma passagem, um versículo. Está quase ao meio-dia. Eu vou ler-vos uma passagem que diz assim, 2 versículos. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Isto é a parte má. Agora a parte boa, que está em 2 Epístola aos Coríntios 4, 8, acabei de ler, agora vou ler o 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um peso eterno de glória. Foco na eternidade. Não atentando nas... Muito excelente. Esqueci-me disto. Não é bom, é muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem. Porque as que se vêem são temporais e as que se não vêem são eternas. Foco na eternidade. Para terminar, conto-vos a história de um rapaz que também se chama David e que na altura, quando eu vi isto, tinha 12 anos. Não sei se ele ainda está vivo. Ele vive numa redoma de plástico 24 sobre 24 horas porque nasceu sem o sistema imunitário. E então foi-lhe perguntado o que faria se pudesse, qual é o seu sonho. Então o seu sonho era correr num relevado descalço e poder tocar na mão da mãe. E isto faz-nos dar valor a tudo. Muitas vezes somos uns ingratos, irmãos. Que possamos terminar este ano e começar o ano mais agradecidos. O que é que devemos dizer? Que o Senhor nos ajude a sermos gratos. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações
e que nenhum de nós que está aqui tenha sido apenas um ouvinte, um mero ouvinte, mas que ponhamos em prática a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos terminar, e o Miguel vai terminar com a oração, por favor. Chegas aqui, Miguel, por favor. Graças estamos, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pelo teu servo, obrigado pela mensagem que ele nos transmitiu. É difícil para muitos de nós, muitas vezes, sermos gratos e pedimos também ajuda, que nos ajudes a olharmos para ti, para as coisas boas que tu nos dás, mesmo aquelas que não são boas aos nossos olhos, mas que possamos ser gratos. É um exercício difícil. O mundo tem muitas distrações, como ouvimos, mas que tu nos capacites e nos dês a capacidade para podermos sermos sempre gratos por aquilo que fizemos, por aquilo que fizeste por nós. Primeiro que tudo, pela salvação. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, obrigado pela sua obra na cruz, e que tu nos possas ajudar então a olharmos sempre para ti e para um futuro de uma esperança melhor e não ligado às coisas deste mundo. Pedimos depois também que agora nos dirijas aos nossos lares e nos dês uma boa semana, e tudo pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.